Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o gênero textual cartaz. É um gênero textual que nós utilizamos muito no dia a dia, então nós vamos ver quais são as características dele para a gente sempre saber identificar esse tipo de gênero textual. O gênero textual cartaz é, sem dúvida, um dos meios de comunicação visual mais utilizados nos dias de hoje. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cartazes espalhados por uma cidade. Mas para que serve esse gênero textual? O cartaz é um meio de comunicação muito poderoso na nossa sociedade, que serve para divulgar uma mensagem. Cada vez mais ele é utilizado. E cada vez mais ele tem maiores dimensões, ou seja, cada vez ele fica maior. Ele é colocado nos locais menos habitados ou mais habitados, nos locais mais inesperados, como em paragens de autocarro, nos interiores de cabines telefônicas e etc. Então a gente pode perceber aqui que até nos carros existem cartazes, dentro de cabines telefônicas, em qualquer lugar. O cartaz ele é muito utilizado atualmente, porque ele é um meio de divulgação, né? Vamos então observar melhor as diversas características e finalidades destes cartazes? Vamos então ver alguns. Cartaz comercial ou publicitário. Esse tipo de cartaz é aquele que anuncia e divulga produtos e serviços. Então, aqui a gente tem exemplo de 3 cartazes divulgando 3 tipos de produtos ou serviços diferentes, né? Isso a gente vê muito no nosso dia a dia. Cartaz informativo. É o cartaz que tem como função comunicar mensagens para ensinar algo. Temos, então, mapas de cidades, cartazes com indicações técnicas, cartazes para o ensino. Então, o cartaz informativo, ele vem para nos informar algo. Por exemplo, em algum lugar onde existem muitos turistas, pode ter cartaz com mapas para o turista poder identificar onde ele está e como ele faz para chegar em algum lugar. Então, existe esse tipo de cartaz, então, o informativo. O cartaz cultural. É o cartaz que anuncia e divulga eventos e espetáculos culturais. Este, então, é um tipo de cartaz utilizado para divulgar algum evento cultural que vai acontecer. Temos também o cartaz social. Este cartaz é o que promove campanhas humanitárias ou informativas. Denuncia questões que afetam a vida das pessoas. No nosso primeiro cartaz, a gente pode perceber, então, uma divulgação Se Conduzir, Não Beba, né? Falando sobre a questão de beber e dirigir, o quanto isso é perigoso. E aí vocês podem perceber que todos os cartazes têm imagem, né? Porque a imagem ela chama muito a atenção do público. O segundo cartaz social, ele fala, então, é tempo de ensinar a primavera a trabalhar conosco o tempo inteiro. Então, aqui nós temos um cartaz divulgando a plantação, né? Plantar árvores, flores, e aí tem a imagem aqui de 2 pessoas plantando. E por fim, nós temos um cartaz que só tem uma palavra, e só aquela palavra é o suficiente. Está escrito ecologia. Em inglês, né? Mas a gente consegue identificar. E tem um animal também. Tem uma imagem para chamar a atenção da pessoa que vai ver este cartaz. Temos também o cartaz político. Quem aí no dia, né, ou perto das eleições, nunca viu um cartaz político? Temos vários tipos de cartazes políticos. Ele promove, então, campanhas, pode ser uma campanha política, mas pode ser outros tipos de campanha. E ele também divulga essas ideias políticas, né? Anuncia, então, comícios, manifestações, eleições. E, por fim, então, nós vamos ver como fazer um cartaz. Existem fases da elaboração de um cartaz. A gente deve identificar qual local a gente vai fixar, o formato desse cartaz,
qual vai ser o tema dele, o texto, né? O tipo de letra que nós vamos usar também, a imagem, a composição, a cor. Um exemplo disso é quando uma professora vai colocar um cartaz em sala de aula. Ela precisa saber que é na sala de aula, qual vai ser o formato desse cartaz, qual vai ser o tema, que tipo de letra ela vai usar. Uma professora do primeiro ano, por exemplo, precisa usar a letra bastão para que as crianças consigam identificar a letra. A imagem que ela vai colocar, porque a imagem chama muito atenção. Como vocês puderam ver, a maioria dos cartazes possuem imagem. E também a cor. Aqui nós temos um exemplo de um cartaz e a gente pode ver que é um cartaz de uma campanha publicitária de um refrigerante. E a gente pode ver que ele não tem texto, né? Esse cartaz não tem muito texto. A gente consegue identificar a marca só olhando para a imagem. Então, a gente pode dizer que essa imagem é um pouco apelativa, né? E ela consegue transmitir a mensagem sem que a gente tenha que ler nada, sem ter nada escrito. Então, sim, um cartaz ele pode ser apenas imagem e não ter texto. E por fim, não esqueça que, para fazer um bom cartaz, necessita sempre de muitos estudos, como a gente pode observar nos exemplos abaixo. Vocês podem ver que na primeira imagem é só um rascunho, e aí a imagem foi evoluindo até chegar o produto final. Então, para fazer um cartaz, a gente precisa estudar várias coisas, principalmente essas aqui, essas fases, para a gente fazer um bom cartaz.